A caminhada quaresmal, ela foi retirada da caminhada tradicional dos novos cristãos, que viviam esses 40 dias em preparação, com exorcismos e muitos outros ritos na antiguidade, para assumirem por ocasião da Páscoa o seu batismo, assumirem diante da comunidade, que antes eram pagãos ou pecadores públicos, e agora, de fato, iriam assumir a vida cristã na sua totalidade. Nós não vivíamos esse tempo que a gente vive hoje, que era um tempo em que a gente faz parte de uma comunidade, de outra, que tem televisão, que tem 1 milhão de youtubers falando da fé. A gente vivia um momento em que viver a fé era estar com as pessoas. Viver a fé era dividir os sofrimentos, era dividir inclusive as rendas. Se a gente lê os Atos dos Apóstolos, as primeiras comunidades colocavam tudo em comum. Colocar tudo em comum é o salário, é os bens que tinham recebido por herança ou ali ganhado ao longo da vida, os dons para a vivência da comunidade, uns a pregação, outros, inclusive às vezes para cuidar, os dons para cuidar-se mutuamente. Então, era uma experiência muito diferente da nossa. Mas era uma experiência vivida e que foi norteando a nossa experiência, daqueles que já têm a fé como algo comum. Como eu dizia no início da celebração, qual que é a dificuldade para um bom cristão? Nós somos, pelo menos, razoáveis, eu me acho razoável na vida cristã, mas também cultivo pecados. Mas ninguém que tem uma consciência santa de si mesmo pode cultivar um buraco na estrada que te leva para um caminho melhor. Pode cultivar um animal peçonhento que te morde, e muitas vezes é isso que nós fazemos. Ao cultivarmos pequenos pecados, o da língua, aqueles pecados que a gente fala assim do dia a dia, mas não os nomeia. Por favor, nomeiem, porque o meu pecado do dia a dia é diferente da freira. O da freira é diferente de cada um de nós. Por isso, nós não podemos perder esses momentos de mutirão de confissões, porque são momentos de iluminação imensa. É o próprio Cristo, na pessoa do sacerdote, que diz: meu filho, você não pertence ao pecado, larga a mão disso, vem comigo, vá em paz e tenha uma boa Páscoa. Mas nós estamos, repito, nos acostumando com o pecado. A gente está preferindo o buraco na estrada, cultivar animais peçonhentos, falando assim: não, isso aqui não é muito grande. Mas quando eles crescem, nos engolem, nos machucam e acabam fazendo com que a gente morra. E foi por isso que a comunidade cristã assumiu, na tradição de preparação para a Páscoa, também essa caminhada quaresmal. Então vamos lá. Vamos lembrar que nós somos pó e, portanto, pecadores. É o primeiro gesto quaresmal. A gente recebe sobre as nossas cabeças um pó. Lembra, olha, você é de pó. Ó, você é pecador, converta-se. E quanto mais pecador a gente se reconhece, mais santo de fato a gente é. Por quê? Quanto melhor qualidade a gente quer para a nossa vida espiritual, mais Deus nos mostra que mesmo as pequenas coisas, quando estão juntas com outras pequenas coisas, nos atrapalham nessa vida espiritual. Então essa caminhada, já é quase derradeira. Estamos aí há quantos dias da Páscoa? Não é? 15 dias. Se a gente não viveu a experiência da confissão, se a gente ainda não mergulhou nesse espírito penitencial, ainda há tempo. E ontem o Evangelho nos avisava isso. Não adianta estarmos curados, como no batismo o Senhor nos curou, derramou sobre nós o seu poder através da água, nos lavou com o sangue. Ontem cuspiu e pediu para que o cego se lavasse. Mas o cego não o conhecia, o reconhecia como um profeta, não conhecia Jesus. Até que ele foi expulso da comunidade. Os fariseus, que viviam uma religião
de preceitos e não da experiência com Deus mais, expulsaram aquele homem da comunidade, ainda maltratando ele. Você nasceu em pecado, porque todo mundo que era cego nascia em pecado para eles. Mas eu fui curado? Ah não, mas esse homem realizou no sábado. E Jesus o encontra e pergunta: o filho do homem é comum na tua vida? Ele fala: não sei quem é esse filho do homem. Mas o sujeito tinha sido curado por Jesus. O sujeito já tinha reconhecido em Jesus alguma coisa boa, pelo menos um profeta. E aí ele fala: não, olha, é aquele que está falando contigo, é aquele que você está enxergando. E aí existe um gesto maravilhoso, que talvez seja o gesto mais poderoso na vida de um cristão que ainda tem joelho bom: prostrar-se. Para nós ajoelhar já está bom, mas o prostrar-se você sabe que é jogar-se aos pés, num sinal de adoração. As Sagradas Escrituras proíbem absolutamente adorar qualquer homem. Mas naquele momento, o gesto do cego, que já não era mais cego, que havia sido curado, depois de reconhecer Jesus, ou seja, fazer uma experiência com ele, ele se prostra, ele se joga, não há mais nada. Com alguém que se joga diz assim: pode passar por cima de mim, a minha cara está na terra, diante dos pés de Jesus. Quando a gente se prostra, por exemplo, as irmãs se prostraram por ocasião da ladainha, no dia da profissão de fé também vocês se prostram, o padre se prostrou no dia das suas 2 ordenações, a diaconal. A gente se prostra porque, primeiro, a gente quer ser ponte de Deus para as pessoas, mas antes, a gente quer ser um nada diante daquele que nós estamos entregando a nossa vida. Então, esse momento que nós estamos vivendo é um momento de prostração. E nós vamos fazer isso por ocasião da Páscoa. Quando prostrados de novo diante do Senhor, nas adorações, nos momentos da cruz, nós vamos reconhecer cada momento em que o Senhor deixou como lição para cada um de nós. E vamos reconhecê-lo como Salvador. Mas a fé é algo que a gente tem que cultivar. E a fé não é apenas e somente só o resultado daquilo que Deus fez de bom para a minha vida. A fé é o resultado do encontro. E este homem teve fé porque encontrou. Ele foi até Jesus. Ele disse: eu tenho um problema. E Jesus disse: já está resolvido. E ele vai e confirma que o problema já ficou resolvido na hora que Jesus assim pediu. E ele abraça a fé, junto com todos os seus. Ele era um pagão. Ele começa a crer em Jesus. E aí ele mostra para nós, comunidade cristã, por que... Eu não estou bravo não, às vezes a pessoa com grita e fala: o padre está bravo. Não, por que nós não abraçamos a fé? Por que a gente não abraça a fé? Eu vou pedir uma ajuda do ministro. Vem aqui, ministro. Não sei se... Vem aqui. Às vezes a gente abraça a fé assim, você sabe? O que é abraçar a fé, né? Abraça a fé assim. A gente não abraça assim? Às vezes a gente abraça assim, ó. Não. Abraçar a fé é um processo. É abraçar de corpo e alma. É trazer para perto do coração. Isso é abraçar. A gente só faz isso com quem a gente ama. E quem a gente ama, depois de abraçar, a gente fica ainda segurando. Para que entre em sintonia nossos corações. Para que o nosso coração bata de acordo com o coração de Deus. Muito obrigado. É essa fé. Que é uma fé de sentimento. Mas é também uma fé de razão. E a gente tem 40 dias para renovar essa fé.
Porque depois o trem descarrilha assim, ó, na vida, nas coisas, e vai indo, e vai indo, e vai indo, e a gente não consegue controlar mais, porque a nossa oração é o retiro, é tudo mais, até para nós que vivemos a fé. Mas ainda, de que jeito que a gente está abraçando a fé? De que jeito que eu estou sintonizando? Olha, a neurociência hoje conta uma coisa fantástica. Eu não sou muito de abraçar, sou meio autista nessa coisa. De fato, para mim é uma dificuldade. Mas eu tenho que vencer todos os dias essa dificuldade. E a neurociência diz assim, quanto mais a gente abraça, mais a gente tem capacidade de fazer com que os nossos corações batam no mesmo ritmo. Por isso que se acalma, uma criança se acalma a criança quando coloca no colo, né? Ela acalma. Se você faz o barulhinho assim, né, do coração, né, ela para até de chorar. E amados, é isso que Deus quer conosco, por ocasião da quaresma. É falar assim, filhinho, filhinha, me abraça. Me abraça. Talvez a gente não tenha ele fisicamente. Claro, nós vamos ter agora na Eucaristia mais um corpo humano, mas nós como os irmãos também podemos nos abraçar e sentir de que maneira nós precisamos abraçar a fé que nos transforma de dentro para fora e que faz que o nosso coração, que está lá dentro, às vezes frio, petrificado, acostumado com os buracos e com os bichos peçonhentos que a gente mesmo cria lá dentro, ele diga, não, tem um lugar melhor para mim, tem uma maneira melhor da gente viver. Se ainda tem hoje alguém, e as irmãs devem também sentir isso na catequese e no seu trabalho, se ainda tem alguém que não conhece Jesus, e que isso me emociona, irmã, e que de repente muda de vida, eu olho para mim e falo assim, meu Deus, por que eu perco isso? Por que eu perco esse amor todos os dias? Por que eu deixo essa graça passar? Se a mesma graça que faz aquele sem juízo ganhar juízo, aquele pecador transformar a sua vida, aquele irmão de rua em drogadição, mudar de vida, porque conheceu Jesus. E eu conheço homens que se travestiam de mulher e que converteram, Jesus pediu para eles, olha, fica o teu estado natural, e aquelas pessoas lutaram para voltar ao seu estado natural. Se Deus é capaz de fazer isso, por que eu perco esse amor, esse abraço, esse carinho? Talvez eu seja cego, surdo e mudo. Talvez a minha fé não bata mais no mesmo compasso da fé de Deus. Talvez eu tenha perdido a pérola preciosa da minha vida. E aqui eu queria que a gente cantasse uma canção, um pedacinho de uma canção, porque ela inteira tem problemas teológicos, mas esse pedacinho, ela não é do cancioneiro católico, mas eu acho que ela diz muito desse momento, e dessa emoção que eu sinto de verem homens e mulheres encontrarem Jesus, enquanto eu, estando acostumado com Ele, muitas vezes não aproveito esse amor. Eu queria que vocês fechassem os vossos olhos, e ela é assim, eu não lembro o tom, mas aí a gente acha, assim, ó. Só esse pedacinho. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Imagina o meu coração bater no mesmo compasso, no mesmo ritmo do coração de Jesus.
Vamos de novo? Quem sabe me ajuda. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Quem se sentiu abraçado agora por Jesus? Hã? Dá uma salva de palmas para Jesus, veio que merece, né? Eu senti. E agora, quem nos abraçou será nosso alimento. Vamos fazer o nosso ofertório.